Fala galera, esse é o episódio número 2, especial Estádio do Mengão. E hoje nós vamos falar sobre modelos internacionais. Quando a gente fala modelos internacionais, a gente não está falando simplesmente pegar um estádio e trazer para o Brasil o projeto, claro. O que a gente está falando é pegar partes de estádios ou estratégias que tiveram sucesso lá fora e trazer aqui para quando a gente começar a discutir o possível estádio do Flamengo. E hoje nós vamos trazer alguns modelos internacionais. Esse processo de trazer modelos internacionais, na verdade, é para nos ajudar a definir o que a gente quer. O segundo passo é definirmos o que a gente precisa, né? O que a gente precisa, na verdade, são duas coisas. A questão esportiva, ou seja, um estádio que possa ajudar o time local, o time da casa, ou seja, o Flamengo, e intimidar o adversário. E o segundo, que possa receber jogos internacionais, que não tenha nenhum problema com relação à legislação da Conmebol ou da FIFA. E, finalmente, né, o terceiro item é quanto a gente pode pagar. Então, não adianta a gente querer aqui um estádio que a gente não possa efetivamente pagar. Então, hoje nós vamos falar de alguns estádios internacionais. Vamos lá! Vamos falar aí do estádio do Borussia Dortmund, o Signal Iduna Park. Esse estádio tem uma característica especial, é o setor sul. É um setor para 24 mil pessoas, todas em pé, muito próximas do campo. É extraordinário. O estádio, no total, tem uma capacidade para 80 mil pessoas. E além da Yellow Wall, tem uma outra coisa extraordinária, que é a cobertura. A cobertura foi desenhada para reverberar o som. Ou seja, se há uma definição de caldeirão, é a combinação da Yellow Wall com essa cobertura que ajuda o som a ficar ali preso, criando aquele som ambiente que é muito interessante para estádio de futebol. Uma coisa importante a respeito desse estádio que eu gostaria de comentar com vocês é fazermos uma comparação com o setor norte do Maracanã, que hoje tem capacidade para 22 mil pessoas. Fica claro que essa diferença de 2 mil não é o fator primordial para fazer a Yellow Wall uma coisa mais importante, mais intimidadora. O que faz é o desenho do estádio. Então, por mais que a gente mude o desenho do Maracanã, aumente, remova as cadeiras, coloque ali as pessoas em pé, você nunca vai ter o mesmo impacto que tem no estádio do Borussia. Então, tem essa diferença do desenho arquitetônico que eu gostaria que vocês se atentassem. Próximo estádio é o Estádio da Luz. O Estádio da Luz, na cidade de Lisboa, é o principal estádio de Portugal. É um estádio belíssimo e é um dos mais bonitos que eu já visitei. Tem duas coisas muito legais a respeito desse estádio. Primeiro, ele fica numa área bastante grande, tem bastante oferta de barraquinhas em volta do estádio, é bem conectado com o metrô, com o transporte público. E quando você chega no estádio, sob as arquibancadas, tem lá uma praça de alimentação, tem um shopping, tem uma loja maravilhosa do Benfica, tem uma loja imensa da Adidas. Enfim, é sensacional, é um espaço bacana. Dentro do estádio você tem um anel superior muito vertical, como a grande maioria dos estádios, uma cobertura belíssima, mas a parte mais interessante do estádio é o quão fácil ele é de ser dividido em setores. Então, por exemplo, eu estive lá num jogo de menor público, só para 20 mil pessoas, e só os 2 primeiros anéis estavam abertos. Conversando com as pessoas que trabalham no estádio, eles falaram de uma redução em até 80% do número de pessoas que trabalham em jogos de menor interesse pelo público. Então, é um estádio que consegue economizar não apenas no desenho, no acesso, mas também no número de pessoas trabalhando no estádio, que é um gasto importante. Então você tem um jogo que é para mais ou menos 1/3 do tamanho do estádio, você reduz em até 80% o número de pessoal trabalhando, uma característica importante. Você não encontra isso no outro lado da cidade, no estádio do Sporting, apesar de ser um estádio praticamente com a mesma idade, o novo estádio do Sport. A coisa legal do estádio do Sport é o acesso, que é praticamente direto do metrô para o estádio, é tudo integrado, e o estádio tem bastante serviço, tem bastante espaços em volta do estádio que servem ao torcedor. Você também assiste muito perto, a única diferença é que você não tem essa capacidade de compartimentar tão grande quanto você tem o estádio do Benfica, o Estádio da Luz. Talvez os 2 exemplos mais legais que eu vou apresentar hoje para vocês são os 2 estádios da cidade de Sevilha. Primeiro, o estádio do Sevilha mesmo, propriamente dito. O estádio do Sevilha é localizado numa área bem central
da cidade de Sevilha, fácil acesso para todos os cantos, muito perto do centro da cidade, colado numa loja muito famosa lá da Espanha, o El Corte Inglês. E na frente desse estádio, como vocês podem ver aí na imagem, você tem aí um shopping. Você tem um shopping que serve todo o estádio, né? É realmente sensacional, é um desenho bastante interessante. Então, em dias de jogos, claro, as pessoas usam o shopping com mais frequência, mas fora dos dias de jogo também há bastante interesse do público com relação ao espaço. Então, é uma coisa interessante, tem uma loja enorme do Sevilha do lado do estádio, é bem bacana. Do outro lado da cidade, numa área bem mais isolada, a gente tem o estádio do Real Betis, que é um estádio bem mais simples, mas muito mais simples. Como eu disse, é fora da cidade, tem uma boa ligação de ônibus, mas é bem fora da cidade de Sevilha. E uma das coisas legais desse estádio é que você vê o quão simples ele é. Quando eu estive lá, eles já tinham acabado a parte sul, que tinha sido demolida, vocês estão vendo as imagens aí da construção do setor sul, e você vê que é um estádio ainda sendo desenvolvido, ainda em construção. Quando estiver pronto vai ser sensacional. Como vocês podem ver na imagem também, ele é super vertical, todos os assentos são super verticais, eu estou provavelmente na última fileira, na última que tinha ingressos disponíveis, eu sentei lá em cima, e quando ele for terminado ele vai ser todo coberto, vai ficar sensacional, vai virar um caldeirão. O próximo estádio é o estádio, um dos mais famosos do mundo, é o Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid. Para mim esse estádio é a combinação perfeita do que eu considero ser um caldeirão. É um estádio extremamente vertical, com uma cobertura fantástica. Os anéis, eles correm uns sobre os outros, o que aumenta a sensação acústica, porque o som é direcionado para dentro do campo. É um estádio extraordinário, é super alto, não é o maior estádio da Espanha, mas é um estádio que tem aquele som ambiente pesado mesmo, um som de estádio bastante, enfim, parece que está lotado, é sensacional, o estádio é bem bacana. Diretamente do São Bernardo Bernabéu, aquela velha história. Para amar o Mengão, você tem que amar futebol. Para amar futebol, você tem que ver o São Bernardo Bernabéu pelo menos uma vez na vida. O estádio é sensacional, é super vertical, extremamente vertical. E esperança está lotado hoje. Real Madrid contra Sevilha. Os dois com 28 pontos no Campeonato Espanhol. Deve ser um grande jogo. O Real Madrid vem completo. Vamos ver. Esperança de um bom jogo. Outro estádio famoso da Espanha é o Camp Nou, o estádio do Barcelona, que é maior, tem uma capacidade para 100 mil pessoas. É tão vertical quanto, exceto no anel inferior, no anel mais baixo, que é menos inclinado. Esse anel, você entra no estádio, você chega neste anel, é muito perto do campo, mas diminui, afasta um pouco as arquibancadas verticais da área próxima ao campo. A grande perda com relação ao Camp Nou é a falta da cobertura. Não ajuda na manutenção do som dentro do estádio. O som acaba sendo disperso aí e você perde um pouco desse ambiente de estádio de futebol. Sem falar nisso, ainda assim é um estádio maravilhoso, extremamente vertical, é sensacional, uma experiência única também assistir a um jogo no Camp Nou. Próximo é o Parque dos Príncipes. O Parque dos Príncipes na França, em Paris, estádio extraordinário. Tem duas coisas maneiras com relação a esse estádio. Primeiro, é um estádio super simples. A coisa legal do estádio é que tem a loja do Paris Saint-Germain é do lado do estádio, é bem bacana, é maravilhosa a loja. É um estádio bem bacana também, mas é um estádio simples. A coisa legal do estádio é o seguinte, é um estádio super vertical e a cobertura de concreto. Então ajuda, como eu venho falando, na ambientação ali do espaço. A desvantagem é que atrás do gol há uma distância muito grande para o campo. Você fica bastante longe, então há uma perda esportiva. Compensa-se com a cobertura, mas perde-se com a distância. Então fica aí também o Parque dos Príncipes como uma referência para nós. Outra referência que é muito falada no Brasil é o estádio Campeão de Ciclo do Peñarol. Algumas coisas importantes com relação a esse estádio. É um estádio que custou barato, a imprensa brasileira falou bastante, mas é um estádio altamente fora de mão. É completamente fora de Montevidéu, numa área bastante isolada,
é um caso especial, é um caso separado. Com relação à arquitetura, sim, de fato, é uma arquitetura bastante simples, é um estádio sem nenhuma sofisticação, que serve como referência arquitetônica. A questão é muito fora da cidade de Montevidéu, e só deu certo lá porque é uma cidade relativamente pequena comparada com o Rio de Janeiro. Então serve como referência arquitetônica. Enfim, a gente vai falar sobre o modelo de negócio, mas vale como um exemplo de um estádio que custou barato, um estádio bacana. Bom, é preciso, quando se fala de estádios de referência internacionais e pressão, não se pode deixar de citar La Bombonera, na Argentina. La Bombonera é um estádio relativamente antigo que tem duas características importantes. Primeiro, é um estádio extremamente vertical e as arquibancadas ficam extremamente próximas do campo. A outra característica importante é que o torcedor argentino é um torcedor muito vibrante e também ajuda a contagiar e fazer com que esse estádio seja uma referência internacional. Um dos lados do estádio é composto por uma parede vertical, onde ficam camarotes, e que também ajuda a aumentar a sensação de claustrofobia e fazer com que esse estádio se torne realmente uma panela de pressão. A combinação dessa parede vertical com arquibancadas com uma inclinação muito elevada e a proximidade do campo faz com que seja uma referência inegável com relação à pressão. A gente apresentou alguns exemplos, a gente vai trazer mais exemplos para vocês. A TV Coluna do Flamengo já tem alguns lugares que a gente vai visitar para trazer outras referências, mas basicamente a gente selecionou aí alguns dos estádios que podem servir como referência ao Flamengo. Não tudo, claro, mas pegar algumas coisas importantes para que nos ajude na discussão do nosso estádio. Se você gostou, deixe o seu like, como eu falei, se inscreva no canal, marque a notificação e deixe seus comentários. A gente vai fazer alguns vídeos aí também respondendo às perguntas que vocês colocam aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, deixe o seu like, se inscreva, nos vemos aqui na TV Coluna do Flamengo.